Bom dia a todos, sou a professora Marcela Medrado, professora do IBET, advogada. É com grande alegria que eu recebi esse convite da professora Neiva para gravar esse vídeo de apoio à aula de espécies tributárias, que será ministrada nesse sábado pelo professor Roque, pelo professor Michel Neto. A minha ideia não é ser exaustiva, mas apenas trazer algumas considerações importantes sobre o tema, que venham a trazer algumas inquietações para vocês na elaboração dos trabalhos, nos seminários e quando da palestra da aula de sábado. Primeiramente, trago para vocês a importância da definição, definir o conceito de tributo, já que a definição de tributo ela é um conceito fundamental para a demarcação do direito tributário. É um conceito aglutinador das normas jurídicas tributárias. É o núcleo de todo o sistema tributário, é o tributo. E todas as normas que compõem esse sistema estão envolvidas com a instituição, fiscalização e arrecadação do tributo. Conceito e definição. Vejamos algumas considerações preliminares das formas de definição. E aí, ultrapassada aquelas questões relativas à dicotomia tipo e conceito, que são todas atreladas à visão interpretativa dos signos constantes no texto constitucional, importante trazer a necessária distinção entre o que se entende por conceito e a própria definição de conceito, notadamente em razão dos equívocos que são incorridos pela linguagem vulgar no emprego dessas terminologias. Por conceito, então, temos uma ideia preconcebida que formamos sobre um determinado objeto, em razão do repertório linguístico que possuímos. E o professor Lorival Villanova já dizia que conceito aspira a uma representação intuitiva do que existe. Já a definição, por sua vez, ela exprime a descrição do conceito, de modo que podemos relatar, segundo características trazidas por esta descrição, o que entendemos estar dentro e fora do conceito. A definição ela é fundamental em qualquer atitude cognitiva. E ao definirmos um conceito, iremos atribuir-lhes características que o distinguem daquilo que não é conceito, por não apresentar uma ou mais dessas características. E por meio da definição, realizamos a demarcação da linguística do conceito. Definir é explicar o conceito, é colocar em palavras, identificando critérios em sua forma de uso. E definir não é fixar a essência de algo. Quanto às acepções jurídicas de tributo, diversas são as significações nos textos de direito positivo, na doutrina e na jurisprudência. Temos então tributo como a quantia em dinheiro, que é aquela acepção vulgar, que na verdade tributo não é quantia em dinheiro, mas sim o objeto daquela prestação que satisfaz aquele dever. Tributo como a prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo, comportamento de certa pessoa que se consubstancia no pagamento de determinada importância pecuniária. Tributo como direito subjetivo, de que é titular o sujeito ativo, a exigibilidade, que é o liame jurídico que provoca em favor do sujeito ativo. Tributo como sinônimo de relação jurídica tributária. Tributo como norma jurídica tributária, e um exemplo é compete à União instituir impostos sobre rendas e proventos de qualquer natureza. E ainda tributo como norma, fato e relação jurídica. Um exemplo disso seria o artigo 3º do CTN. O conceito de tributo, por sua vez, nos parece ser um conceito constitucional e por essa razão, nenhuma lei pode alargá-lo, reduzi-lo ou modificá-lo, conforme já afirmava o professor Geraldo Taliba. A Constituição Federal de 88, ela adota um conceito preciso de tributo, embora ela faça uso de uma forma implícita. Logo, o reconhecimento desse instituto ele se dá pela reunião de princípios e normas que tratam de um fato ou de uma situação jurídica. E é em vista dessas considerações que a gente pode concluir que o conceito jurídico positivo de tributo, ele é construído pelo intérprete a partir da análise das normas jurídicas constitucionais e não pela verificação das disposições constantes na legislação infraconstitucional que trata da matéria. O tributo ele se predefine na Constituição, sendo reservada à lei ordinária apenas os contornos nítidos da sua hipótese de incidência. O cerne das suas delimitações são extraídos, sim, da Carta Magna, ao passo que caberá à lei ordinária o papel de conferir detalhes mais precisos. E tomamos como exemplo o ISS, a gente verifica que a predefinição desse tributo está na Constituição Federal de 88, no momento em que a gente perquire a análise constitucional do seu verbo, que é o prestar, e do seu complemento, que é o serviço. Outros são os elementos da regra matriz que são igualmente verificáveis na Constituição. A identificação do sujeito passivo, como sendo os prestadores, a base de cálculo, como sendo o preço do serviço, e até mesmo os traços delimitativos da sua alíquota, que é o que a gente verifica nas disposições 82, no artigo 82 e 88 da DCT.
E adotando-se uma definição jurídica proposta pelo professor Geraldo Ataliba, a gente tem tributo como obrigação jurídica pecuniária, ex lege, que não se constitui em sanção de ato ilícito e cujo sujeito ativo é uma pessoa pública ou delegado por lei desta, e cujo sujeito ativo é alguém nessa situação posta pela vontade da lei e obedecido os comandos constitucionais explícitos ou implícitos. Logo, a Constituição ela estabeleceria sim a norma padrão de incidência tributária, que é o arquétipo genérico ou a regra matriz de cada um dos tributos nela elencados. E a gente pode afirmar que a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passível possível, a base de cálculo possível e a alíquota possível das várias espécies e subespécies de tributos estariam sim ali elencadas. Logo, em síntese, o legislador, ao exercitar a competência tributária, ele deverá ser fiel àquela norma padrão do tributo, que ela estaria, então, pré-lançada, pré-definida na Constituição Federal. Mas não obstante o tributo ele tenha seu conceito originário, constitucionalmente plasmado, o Código Tributário Nacional ele traz uma definição legal e cuja observação, com a devida cautela e à luz dos pressupostos constitucionais, ela se impõe. E dentre as mais diversas significações propostas para o vocábulo, o artigo 3º do CTN, de uma forma mais ampla, exprime a significação do termo como sendo toda a fenomenologia de incidência da norma jurídica tributária, norma, fato e relação jurídica. E por se tratar da definição de um conceito infraconstitucional, que ele foi firmado lá em 66 com a edição do CTN, é necessário a gente observar se esse conceito ele foi recepcionado pela nova ordem jurídica, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, que por sua vez ele incorporou o conceito de tributo pré-existente nos textos constitucionais anteriores. Nos parece ser possível afirmar que a partir das várias alusões ao vocábulo feita pela Carta Magna de 88, que o conceito de tributo é sim constitucional e tal noção é compatível com as disposições do artigo 3º do CTN, porquanto recepcionada pela Carta Magna de 88. E atrelada à descrição hipotética do fato jurídico tributário, para que a gente compreenda a natureza jurídica do tributo, é preciso também conhecer a sua base de cálculo. E sendo assim, diversamente do que propugna lá o artigo 4º do CTN, que sofre severas críticas, e com a finalidade da gente conceder maior segurança jurídica, notadamente no que se refere à linguagem muitas vezes imprecisas do legislador, a definição da natureza própria do tributo ela é tida pela associação harmônica do binômio hipótese de incidência e de base de cálculo. E ressalvada a imprecisão do caput do artigo 4º do CTN, no tocante à afirmação de ser a natureza jurídica específica do tributo determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, o inciso 1 desse dispositivo, ele faz uma importante consideração no que se refere à irrelevância da denominação dada ao tributo para fins de identificar sua real natureza. E aqui temos uma premissa de grande relevo, sobretudo para fins de afastar eventuais discussões a respeito de conflitos de competências tributárias. E nos termos do inciso 1 do artigo, o legislador ele objetivou declarar que nem sempre suas palavras devem ser levadas ao pé da letra, pelo intérprete. E como o processo de positivação das leis é feito pelo legislativo, compreendido não por juristas, cientistas do direito, especialistas, mas por técnicos, políticos de diversas áreas, não raras às vezes, esses autores eles incorrem em equívoco ou imprecisões ao fazer o uso das referências linguísticas ao legislar sobre a matéria tributária. E não obstante o regime jurídico que foi atribuído a uma dada obrigação, o seu caráter tributário, ele somente será fixado a partir da subsunção da exigência do conceito de tributo. E como bem esclareceu o professor Paulo Aires Barreto, presentes as notas típicas de tributo, impõe-se o reconhecimento da sua natureza específica, independentemente da denominação e de outras pretensões que o legislador que não tenham sido efetivamente enunciadas. Temos então que o conceito de tributo ele é definido pelo CTN. E aí essa definição lá no artigo 3º, que prescreve que tributa toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda, e cujo valor nela se possa exprimir, e que não constitua sanção de ato ilícito instituída por lei, cobrada atividade administrativa plenamente vinculada, na verdade ela não é uma mera descrição, e sim uma prescrição. E a gente tem ali alguns requisitos, que é prestação pecuniária, compulsória, não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Uma crítica à definição vinculada pelo legislador é que, apesar de se tratar de um enunciado aparentemente descritivo, tributo é
Em verdade, ele tem um cunho prescritivo. E sua interpretação deve se dar, portanto, em consonância com o texto constitucional e considerando o legislador utilizar-se de linguagens cheias de impropriedades. Essa definição, ela opta por identificar o tributo como a fenomenologia da incidência da norma, fato, norma e relação. Norma, quando fala, instituída em lei. Fato, evento lícito, que não é sanção de ato ilícito. Relação, que é a prestação compulsória, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Passamos, então, à natureza jurídica de tributo, que está lá disposta no artigo 4º do CTN, e que vai dizer que a natureza específica do tributo ela é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-lo a denominação e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação do produto da sua arrecadação. Nos parece que, com o advento da Constituição Federal de 88, o artigo 4º do CTN ele se tornou insuficiente para a classificação dos tributos, porque ele não se presta à identificação das contribuições especiais, dos empréstimos compulsórios, que são identificados sim a partir da sua finalidade e da previsão de restituição. A definição da natureza jurídica do tributo, ela não pode ficar restrita à verificação do fato gerador, como faz constar o artigo 4º do CTN. Faz-se necessário a análise da hipótese de incidência e da base de cálculo para tanto. Ao falar um pouquinho sobre a teoria das classes, a gente tem o ato de classificar como um fenômeno cultural, que é um dos atributos da linguagem, é a capacidade de classificar. E as espécies, elas se diferenciam uma das outras em virtude de certos caracteres que se verificam apenas em uma delas, estando ausente nas demais. É então essa a diferença específica. Uma classe universal, ela contém todos os indivíduos como elementos. E aí eu cito como exemplo uma norma jurídica. Uma classe vazia é aquela que não é preenchida por qualquer elemento. E aí eu cito os tributos, que decorrem de ato ilícito, por exemplo. Já uma classe unitária é aquela que é composta por um único elemento. Temos então algumas regras lógicas. A espécie, ela é igual ao gênero mais a diferença da espécie. E espécie são os grupos contidos em um grupo mais extenso. Gênero é o grupo mais extenso que contém as espécies. Diferença específica é o conjunto de qualidades que se acrescentam ao gênero para a determinação de cada espécie. Há uma certa liberdade na elaboração das classificações, segundo a opção de conveniência do agente classificador. No entanto, no âmbito jurídico e por meio da classificação, é por meio da classificação que se alcança a própria definição das espécies tributárias, que são obtidas mediante a observação das semelhanças e das diferenças dos objetos classificatórios. As classificações jurídicas elas são determinantes para fins da demarcação do regime jurídico que é aplicável a cada espécie. E eis porque, no direito, as classificações não são meras questões acadêmicas, dada essa sua importância. E é o que se verifica no que diz respeito à classificação das espécies de tributos, pois conforme a espécie, diverso será o regime jurídico, o regime tributário aplicável. A classificação do direito tem que tomar por base sempre necessariamente as normas jurídicas. E que normas são essas? São as normas constitucionais, que atribuem a competência para a instituição dos tributos, posto que essas determinam os requisitos exigidos para a criação dos tributos, demarcando o regime jurídico de cada espécie tributária. E não obstante tais requisitos, permanece uma divergência doutrinária quanto à classificação dos tributos. E aí eu cito duas principais correntes sobre o assunto, que são aquelas que dividem em 3 as espécies e aquelas que classificam as espécies em 5. Sem a pretensão de ser exaustivo quanto ao tema, eu trago aqui a conhecimento de vocês a classificação das espécies seguindo a teoria adotada. Temos a teoria bipartida, e que os critérios utilizados é pela base de cálculo, foi uma teoria preconizada pelo Alfredo Augusto Becker, lá no contexto da Constituição Federal de 68. Temos a teoria tricotômica, que utiliza o binômio hipótese de incidência e base de cálculo, que é a teoria do professor Geraldo Taliba, também seguida pelo professor Paulo de Barros Carvalho e pelo professor Roque Carrasa, feitas algumas distinções em cada uma da defesa do tema, né? Temos a teoria pentapartite, que trata a vinculação como um binômio de classe superior, a destinação uma subclasse e a restituição como uma subclasse também. E aí ela é preconizada pelo professor Ives Gandra, Luciana Amaro, Hugo de Brito, Aires Barreto, José Arthur Lima, Paulo Aires. Temos também uma outra teoria pentapartite, que faz a vinculação
que traz como critérios a vinculação, a destinação e a restituição. E aí a gente traz o professor Eurico de Santi, o professor Márcio Marques. Dentre as propostas classificatórias, aquela que classifica o tributo em 5 espécies, eles identificam os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Nos parece que essa classificação ela toma como um ponto de partida todo o contexto constitucional sistematicamente analisado, considerando o artigo 145, 148, 149, 195 conjuntamente e não o artigo 145 isoladamente. Nos parece que apenas a classificação em 5 espécies atenderia às exigências de ordem prática do sistema. No entanto, outras são as possibilidades de classificação, também defendidas por doutrina de peso e que se propõem a trazer uma forma diferente da análise do tema. E aí, na aula de sábado, vocês vão poder, então, dividir um pouquinho com o professor Roque, né, os ensinamentos dele, o entendimento dele sobre a teoria das classificações. Vão poder analisar os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições, entendendo a cada espécie de um deles e a qual regime jurídico tributário cada um se subsumiria, fazendo também a identificação das espécies, taxa, preço público, tarifa, as suas diferenciações, o pedágio, se ele tem natureza de taxa, se ele tem natureza de tarifa, fornecimento de água e coleta de esgoto, diante inclusive do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do preço público, taxa de melhoramento dos portos, taxa de limpeza pública, taxa de iluminação pública, e aí vale a pena ressaltar a súmula do 670 do STF, taxa de controle de fiscalização ambiental, taxa de correios e dentre outros. Algumas são as inquietações desse tema e que com certeza na aula do professor Roque e do professor Michel vocês terão a oportunidade de sanar todas as dúvidas e esclarecer um pouco mais as suas inquietações. Desejo a todos muita saúde e uma boa tarde.